Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E a gente estamos falando de uma série, de profetas maiores e profetas menores. E a gente estamos dando continuidade, do livro, de Zacarias, o profeta menor. E a gente vai falar da quarta visão dele, que é a visão dele, que é a Josué, o sumo sacerdote, com as roupas sujas. Ou seja, as roupas sujas do sumo sacerdote. Vamos ler então o livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Olha o que diz. Logo em seguida, Deus me fez ver grande sacerdote Josué, e que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Yahweh, o Senhor, e Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás: que Yahweh te gane, te repreende. Satanás, te repreendas. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém e te condene. Ora, vê, este homem não parece um pedaço de lenho de meio queimado, recém-saído de fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou ao que estava diante dele: tira-lhe as vestes impuras. Diz-lhe a Josué: vê, e eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou: ponha-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram, e o anjo de Yahweh permaneceu ali, observando tudo. Então o anjo do Senhor declarou a Yahweh: assim diz o Yahweh dos exércitos: se andares nos meus caminhos e seguir as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Portanto, ouve, Josué, o sumo sacerdote, tu, os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. E eis que eu tirarei o meu servo Tisemac, ou seja, o renovo. Portanto, aqui está a rocha que coloquei diante de Josué. Sobre está pedra única, que é bem preciosa de prumo, e estes 7 pares de olhos neles gravei, e retirarei a malignidade dessa terra num só dia, garante o Senhor dos Exércitos. Assim, naquele dia, declara o Eterno dos Exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para sentar-se em paz debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Ou seja, o sumo sacerdote aqui, Josué, ele estava sendo purificado pelos seus pecados, por sendo purificado tirando todas as vestes sujas, toda a malignidade, toda a idolatria que havia lá na Babilônia e que voltou para a cidade, para a terra santa de Jerusalém. E o profeta Zacarias teve essa visão que o sumo sacerdote Josué, sendo tirado as vestes impuras e colocado um turbante novo para ele entrar nos átrios, no Santo dos Santos do segundo templo, que estava sendo reconstruído ali. E eu creio que desse sonho aqui, Zacarias viu Josué fazendo esses processos rituais em Jerusalém. E o interessante e o mais intrigante é o que?
Logo, no versículo 1, no versículo 2, diz que Satanás estava na direita, o anjo do Senhor à frente, o nosso Senhor Rei e Salvador Jesus Cristo, na frente de Josué, com as roupas impuras, ou seja, sendo ali um julgamento, né? O nosso Senhor Jesus Cristo ali na frente de Josué, e na direita, quem estava? Satanás. Pronto para acusar Josué que ele é impuro para não fazer aquelas coisas santas, fazer os processos sacerdotais, ou seja, fazer trabalho do sumo sacerdote para conduzir o povo a adorar ao Senhor. E Satanás estava no lado direito, pronto para acusar, e acusando mesmo que ele era impuro, porque estava com as vestes sujas, estava cheio de pecado, cheio de mazela, vindo das coisas culturais da Babilônia, ou seja, do atual Iraque. E o sumo sacerdote, todo com essas falhas, todo com essas mazelas, e o nosso Senhor Jesus ordena, traz vestes novas e um turbante novo para o meu servo, e para o meu servo fazer os trabalhos sacerdotais de um sumo sacerdote naquela época do segundo templo, na reconstrução do segundo templo. E com isso, o nosso Senhor Jesus, ele perdoa pecados, ele perdoa as nossas dívidas, as nossas mazelas. Apesar que o diabo está ali à direita, na sua direita, na minha direita, para nos acusar, mas eu tenho o anjo do Senhor, ou seja, aqui o anjo do Senhor fala que é chamado cristofania. Cristofania, ou seja, Cristo não revelado. Porque no final do capítulo 10 diz assim: naquele que declara o Eterno dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para sentar-se em paz debaixo da sua videira e da sua figueira. Ou seja, Jesus Cristo, que no final de todo o tempo, passando a tribulação e a grande tribulação, vencendo o anticristo e o falso profeta, lançando eles no Geena, lançando eles no inferno, vai ver sim um lugar de paz, um lugar de amor, onde que está aqui debaixo da figueira e debaixo da videira vai haver paz. E com isso, o sumo sacerdote Josué, né, com as roupas sujas, que quer dizer o pecado, ou seja, o pecado de Israel, de toda Israel, mas Jesus dá o renovo, dá purificação para todo o seu povo. E o anjo do Senhor fala a Josué, dando as vestes novas para o sumo sacerdote. No capítulo 3, 7, 8 diz assim: se você é fiel a Deus, você liderará o seu povo e se tornará um símbolo do futuro do reino messiânico. Ou seja, o reino messiânico é nada mais nada menos que é o nosso Senhor Rei Salvador Jesus Cristo reinando na Nova Jerusalém. Mas tem a oportunidade hoje, agora, que você aceitar Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e Rei messiânico na sua vida. Ele vai tirar todas as suas vestes impuras, todas as suas vestes de mazela, todas as vestes de pecado, e vai colocar vestes novas, as vestes novas para reinar junto com Ele, que Ele te convida a reinar junto com Ele, e Ele está te convidando hoje, né? Aceite Jesus como o único suficiente Salvador, que Ele vai salvar você, toda a sua casa e toda a sua família no nome poderoso de Jesus, como aconteceu com o sumo sacerdote Josué no 400 anos antes de Cristo. Crê nessa palavra, que Jesus te ama e te quer bem, no nome poderoso e maravilhoso de Jesus.